A gente nunca sabe quando que uma entrevista vai mexer. Na semana passada, fizemos um Conversas com o Meio um pouquinho mais curto do que o de hábito. O meu entrevistado era o Júnior Yanomami. Ele dirige o Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Yacuana. É o CONDICE. Eles tinham acabado de instalar uma infraestrutura de internet. A conversa conosco foi literalmente o teste que o Júnior fez para ter certeza de que a internet estava funcionando no posto avançado que eles montaram, no meio das terras Yanomamis, para receber os pacientes. E os pacientes têm sido muitos. Nossa conversa hoje é sobre militares. Muitas vezes por aqui a gente falou sobre a importância de mexer no currículo que as escolas de preparação usam para formar os oficiais brasileiros. A tragédia que ocorre hoje com os Yanomamis é fruto direto de como que o Exército Brasileiro compreende o Brasil de uma maneira muito limitada e muito torta. A gente já chega lá. Antes, é importante deixar o Júnior falar. É a melhor introdução. Em um ponto da entrevista, eu perguntei a ele como é que ele estava. Afinal, o cara é o principal porta-voz de um povo que está morrendo numa quantidade imensa. E ele tem um trabalho, que é falar, falar, falar com quem estiver disposto a ouvir. Como é que bate, pessoalmente, essa função? Nossa, é, esses dias aí eu não tô dormindo direito, todo tempo eu tenho muitos sonhos, né? Lembranças, crianças chorando, não consegue chorar, né? E porque eu cresci aqui, é, todos os meus adolescência, a gente tinha vida, né? Histórias, a gente saía na floresta, buscava alimentação, né? Hoje, eu estou lutando para representar e clamar, pedir socorro do meu povo Yanomami, né? Para salvar principalmente crianças. As crianças não merecem. Durante 4 anos eu sofri muito perseguição, durante 4 anos eu sofri muito ameaças, né, de morte, principalmente de chefe dos garimpeiros, político, garimpeiros próprios, entendeu? Então, foi muito tenso, foi muito difícil. Durante 4 anos, a equipe do governo federal mandou 10 coronel, general, me retirar na cadeira do Condice, entendeu? Minha última pergunta foi sobre ajuda. O que nós podemos fazer? Em que eu estava pensando? Sei lá, dinheiro, comida, ajudar alguma organização? A resposta dele me surpreendeu. Eles não precisam de nada disso, não disso. Então, o povo brasileiro já estão fazendo, né? Pressionando o governo para Pressionando o governo. acontecer, ajudar o povo Yanomami, pressionar o governo, acontecer operação retirada dos garimpeiros, prioridade que a gente quer. Entendeu? Prioridade retirada, prioridade é colocar a saúde nas comunidades, entendeu? O povo Yanomami já sofreu demais, entendeu? Isso tá sendo muito importante para o povo Yanomami, entendeu? Somos simples, a gente só quer ser cuidado, a gente só quer atendimento de saúde, entendeu? Então é isso que a gente está lutando. A coisa mais importante a fazer é a retirada dos garimpeiros, e é muito simples entender o porquê. Onde os garimpeiros estão, os médicos não vão. Esse centro onde o Júnior estava, ele é longe dos garimpos. Os helicópteros vão às aldeias, trazem os mais doentes. Mas os médicos não têm como ir a várias aldeias porque o garimpo fica do lado. E todo mundo tem muitos motivos para ter medo dos garimpeiros. Esse trabalho de segurança nos pontos mais remotos da Amazônia é função do Exército Brasileiro. Nos últimos 4 anos, o Exército fez o contrário, ajudou os garimpeiros. E não é só o bolsonarismo que explica isso. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Sabe, mesmo sem os recursos de uma grande organização jornalística, a internet nos permite ir longe se soubermos usá-la.
nos permite ir, por exemplo, ao interior de Roraima, onde uma tragédia humanitária está em curso. O meio, qualquer veículo jornalístico, precisa da contribuição de quem acha que o nosso serviço tem serventia, que ajuda você a compreender o mundo. Se ajuda, contribua, assine. São R$10 por mês. E esse aqui, esse é o ponto de partida. O ministro da Justiça, Flávio Dino, espera que até 80% dos garimpeiros deixem a terra em Yanomami ainda essa semana. Já tem muita gente saindo. E não é pouco, tá? Na virada do ano, aproximadamente 15 mil homens estavam lá garimpando, todos ilegalmente. Pense que a população Yanomami não chega a 40 mil pessoas, dá umas 35. É quase metade. O garimpo, ele liga máquinas pesadas, são motores funcionando dia e noite, que afastam os bichos de caça. Joga mercúrio e outros produtos nas águas dos rios que matam os peixes. E o aumento repentino de população, com tanta gente vinda de fora, que traz doenças e mais doenças. Com mais gente doente na aldeia, é menos gente trabalhando no plantio, na colheita. A desnutrição e a morte, elas não surgem do nada. Os garimpeiros desestruturam as comunidades de muitas outras formas. Eles chegam com armas pesadas. A violência explode de muitas formas, ameaças, estupros, assassinatos, cooptação dos mais jovens, doenças venéreas, tráfico de gente. Essa é uma história que o Brasil vive desde 1500. Dessa imposição de nós sobre eles, sobre os povos originários. A gente vê riqueza na terra, vamos lá e nos impomos. Sempre fizemos isso. O Brasil colônia, ele está vivo e continua operando igualzinho ao que sempre foi. Mas por que essa desatenção do exército? Porque há tantos relatos de que os oficiais da religião foram lenientes e os soldados ativamente ajudaram garimpeiros. Por que no alto comando existe essa franca má vontade com eles? Vejam, essa não é uma reação generalizada do exército com indígenas, é específico. É com o povo Yanomami. Em 1995, a Bibliex, a Biblioteca do Exército, publicou póstumamente o livro A Farsa Yanomami, escrito pelo coronel Carlos Alberto Mena Barreto. Estamos falando de um coronel do Exército, o posto imediatamente abaixo de general, e da editora oficial do Exército. A tese? Bem, segundo o coronel, os Yanomami não existem. O coronel Mena Barreto explicava que havia servido anos em diversas regiões da Amazônia e que nunca havia ouvido falar em povo Yanomami. No livro ele acusa uma série de grupos que vai de missionários evangélicos a antropólogos e geólogos estrangeiros de terem promovido a yanomanização de vários grupos que não tinham nada a ver uns com os outros. Por que isso? Porque aí veio a Constituição de 1988, levou-se a sério a ideia de criar reservas em que os povos originários poderiam viver a sua cultura. Se os Yanomami são um povo só, ganham uma reserva gigantesca. Se são vários povos diferentes, ganham reservinhas. Bem, a tal invenção do povo inexistente promoveu a criação de uma reserva que pega um naco imenso de Roraima, na fronteira com a Venezuela. O próximo passo, de acordo com o coronel Mena Barreto, é a promoção da independência desse território do Brasil, já que são outro povo. E muitos militares nos corredores dos quartéis têm a séria desconfiança de que a acusação de genocídio agora é outra farsa, que o objetivo é justificar essa independência. E aí, quem vai garimpar a terra são as potências estrangeiras, americanos, europeus. Antes de tudo, pausa. É um delírio só, tá? Estamos falando de um povo que fala línguas de uma mesma família linguística. São 6 idiomas no total, todos próximos entre si. Essa família de línguas é um daqueles mistérios linguísticos. Quebra-cabeças mesmo porque não tem qualquer relação com qualquer outra família linguística de povos originários brasileiros. Existem duas correntes de estudo, uma que liga etimologicamente a linguagem de povos que viviam no Peru e outra que sugere conexão com povos do norte da Colômbia e América Central. Mas a gente não tem estudos aprofundados o suficiente para cravar, ainda não. Agora, que o povo existe do ponto de vista científico não há qualquer dúvida, tá? Esse povo é um só,
vive há séculos e séculos numa mesma religião de forma isolada. Estão unidos pela língua, pela cultura, pelos hábitos, pela cosmologia, crenças. Um coronel ignorante viver em Roraima, nunca enxergar conjunto num só povo e partir do princípio de que é ele quem está certo e não antropólogos e linguistas que entendem do assunto, é problema dele. O exército brasileiro levar a sério suas ideias, publicar em livro e oficiais superiores saírem repetindo as teses, aí já é outra coisa. É um problema grave de má formação. Falta conhecimento básico. Vamos começar apontando o bode no meio da sala, tá? O nome disso é racismo. Quando você se recusa a reconhecer um povo, quando você nega que um povo existe, isso é racismo escancarado. Você está se recusando a aceitar a identidade de um grupo étnico. Mas o ponto importante aqui é mais profundo, porque racismo pode se representar, olha, de muitas formas. O sujeito que destrata alguém pela cor da pele, ou que não contrata, ou que prefere não conviver. Tem muitos jeitos de ser racista. Por que o racismo do coronel Mena Barreto se apresentou na forma de um pavor geopolítico? Os militares brasileiros são doutrinados desde a Academia das Agulhas Negras com uma ideologia nacionalista com algumas características. Primeiro, conservadora. Segundo, antidemocrática. Há uma profunda descrença a respeito da gestão por políticos e um excesso de confiança na competência de gestão militar. Ensinam história do Brasil com esse viés aí. Depois, iliberal. Não acreditam em direitos individuais. Sua preferência é por ordem e hierarquia. Imposição mesmo, tá? São centralizadores e autoritários. Gostam de governo central e consideram que devem ter voz a respeito das fronteiras brasileiras e na relação do Brasil com o exterior. Eles acreditam que representam melhor os interesses brasileiros do que qualquer outro grupo dentro da nossa sociedade. Nossos militares são profundamente ignorantes em muitos assuntos, e um deles é geopolítica. Eles não são os únicos no Brasil que pensam como se ainda estivéssemos na Guerra Fria. Mas é assim que eles pensam. Na cabeça deles está uma coisa chamada Doutrina de Segurança Nacional, uma adaptação do pensamento militar americano nos anos 40 e 50. Uma das consequências disso é que os nossos militares ainda estão procurando comunistas por toda parte. Tem essa obsessão por serviços de inteligência. Lembra quando fizeram relatórios no governo Bolsonaro sobre funcionários públicos e jornalistas que falavam mal do governo? Então, antidemocráticos, paranoicos, não conseguem lidar com a ideia de que um crítico a um governo cheio de militares não seja uma ameaça à segurança nacional. É a cabeça dos caras, eles pensam desse jeito. Então vamos juntar as peças. Espírito paranoide com as fronteiras acha que a segurança nacional está sempre ameaçada. Hierarquizado de forma que um manda lá em cima e todo mundo obedece igualzinho até lá embaixo. Desconfiança dos políticos. Conservador e nacionalista, portanto, ser paranoide quer dizer uma coisa só. Existe um jeito só de ser brasileiro, não pode existir um Estado com múltiplas nações. Nós somos um país com muitas nações aqui dentro, multiculturais. Nossa história nos fez multiculturais quando, por força para uns, por desejo para outros, nos pôs todos juntos aqui dentro. O que está por trás dessa ideia do vivi em Roraima nos anos 60 e 70 e não tinha Yanomami, o que o cara está dizendo é que Índia é tudo igual. Aí cientistas chegam e vindos do Rio ou vindos de Boston observam o óbvio, trata-se de um povo diferente de outros povos. A consequência política é precisam de uma terra para que sua cultura seja preservada, a terra que já ocupam. O que o militar vê não é o que o antropólogo vê, e muito menos o que o indígena vê. As caixinhas de categorias que os militares têm para compreender o muito, elas são muito restritas, não permitem enxergar a diversidade humana. É um problema de déficit profundo de imaginação. Todo mundo tem de ser igual e tudo é ameaça às fronteiras, cheia de potenciais inimigos. Pois é, tem a paranoia, né? O estrangeiro está dizendo que são um povo, claro, não porque seja um povo, mas porque o estrangeiro sempre representa os interesses de outras nações. Não existe o interesse do conhecimento humano, da ciência. Alguém está querendo tirar um pedaço do Brasil. As nossas riquezas. E riqueza, claro, nunca é gente, nunca é um povo.
A gente desce aqui para os últimos 4 anos em que tivemos um governo em essência militar, e qual o resultado de um país governado com cabeça de militar? Mato é riqueza natural. Se a gente não explorar, os estrangeiros vão invadir e explorar. Então, passa por cima dos indígenas. Passa por cima de tudo. Deixa acontecer. É assim que se produziu um genocídio. A gente tem como país, como nação, que entrar na educação dos militares. É torta, é velha, é preconceituosa e, fundamentalmente, não dá conta da complexidade do mundo. Temos forças armadas incapazes de compreender o mundo do século XXI. E isso sim, é uma ameaça à segurança nacional. Aliás, é isso que estamos todos testemunhando nesse momento.